Bom dia aí a todos. Na última aula, eu parei, eu fiz o exercício 2 da página 54. Então, hoje, eu vou fazer explicando e corrigindo o exercício 3 da 54. A letra A, quem assistiu ao meu vídeo sobre juros simples versus juros composto, tem um bem parecido com essa letra A, mas nós vamos fazer juntos hoje aqui, tá? A letra B eu não fiz, né? Então, essa daí precisaria mesmo de algo mais que eu vou explicar hoje para vocês. Então, o que eu disse na última aula? Ele fala assim nesse exercício: determine o tempo necessário para que um capital aplicado dobre o seu valor. Um capital aplicado dobre o seu valor. Nesse exercício, eu não estou dando esse valor do capital. E eu disse para vocês que vocês poderiam, em casa, jogar o valor que vocês quisessem para esse capital. Então, para iniciar a aula de hoje, a letra A, me falem aí um valor do capital que vocês queiram, um valor que vocês querem sugerir. Pode ser qualquer valor, não importa. 10. 10, tá ótimo. Então, o meu capital é 10, né? O meu montante é o dobro disso. Ele tem que dobrar o seu valor. O dobro de 10 é 20. 20. Muito bem. Então, eu tenho um capital de 10 e o montante é o dobro de 10, que é 20. A pergunta antes de continuar a parte 1 aí, que é a parte do juros simples, qual é os juros? Eu tinha 10 e eu passei a ter 20. Qual é o meu juros? 30. 10, não é? 10, muito bem. Então, olha só. Lembrem-se, no juros simples, né? O que é o meu juros? É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Isso é no juros simples. E o que eu falava para vocês no final? Para calcular o montante, eu pego o capital e somo os juros. Então, aqui, ó, quando eu somar o 10 do capital mais os 10 dos juros, eu tenho os 20 do montante, tá? Outra coisa que eu nunca posso esquecer é que a sua taxa está sempre em porcentagem. Então, 2,5 dividido por 100 dá 0,025, tá? Então, na hora de jogar na fórmula, tem que sempre trabalhar com a maneira decimal aqui. Vou para a fórmula do juros simples, porque na letra A, ele quer que essa conta seja feita a juros simples. Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, eu acabei de calcular aí com vocês, foi 10. O capital, vocês me disseram que era 10. A taxa, 0,025, vezes o tempo que eu não tenho. Vou multiplicar 10 vezes 0,025, multiplicar por 10 é andar uma casa, que é a minha vírgula, né? Quem quiser fazer, vou fazer aqui no cantinho, ó. Deixa um 0, uma vez 5, 5, uma vez 2, 2, uma vez 0, 0 e 0. Tem 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3 casas, ó. Ficou 0,25 vezes o tempo. O 0,25 está multiplicando, passa dividindo. Alguns alunos têm dificuldade de realizar essa divisão. Lembre-se, tem que igualar as casas decimais. Esse 10 não tem nenhuma, esse tem 2. Então, eu acrescento aqui, ó. Agora eu fiquei com a mesma quantidade de casas decimais. Elimino a vírgula. Então, na verdade, eu estou tendo 1.000 dividido por 25. 100 dividido por 25, pensa na tabuada do 25. 25 vezes 1, 25, 25 vezes 2, 50, 25 vezes 3, 75, 25 vezes 4, 100. 4 vezes 25, 100. Para 100, nada. Abaixa o zero e transfere para cá. Deu 40 meses, ok? Então, para que um capital a juros simples dobre de valor, eu preciso de 40 meses. Isso é muito ou pouco tempo, 40 meses? Acho que é muito.
É muito, né? Muito, 40 meses é mais de 3 anos aí, né? Dúvidas desse exercício da letra A? Não. Não? Então tá ótimo. Não, tá. Professora, se alguém quiser, né, saber, se eu tivesse usado outro valor de capital aqui, a resposta é a mesma? Alguém fez com algum outro valor? Bem, se vocês quiserem experimentar em casa, vocês podem colocar qualquer valor para esse capital. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, desde que vocês façam esse joguinho aqui. O montante é o dobro e os juros é essa diferença do montante para o capital. Ok? Beleza, Bruno. Agora eu vou apagar todas essas informações e eu vou para a letra B. A letra B, ela envolve aí um conteúdo do primeiro ano, que é logaritmo, né? Nem todo aluno, né, às vezes teve logaritmo no primeiro ano, tá? Então, eu vou relembrar algumas coisas, fazer algumas coisas com vocês, inclusive na nossa aula do Fórum do Enem, que será dia 24, quarta-feira da próxima semana, eu falarei sobre logaritmo, sobre o que já caiu no Enem sobre logaritmo, vou fazer algumas revisões aí com vocês de logaritmo, tá? Vou focar isso na nossa próxima Fórum do Enem aí, tá? Eu estou anotando duas informações aqui, porque nós iremos precisar dessas duas informações, tá? Então, vamos voltar lá. Determine o tempo necessário para que um capital aplicado dobre o seu valor. Só que agora nós vamos na letra B, no regime de juros composto, tá? Então, vamos lá. Quanto que vocês querem que seja o capital? 5. 5. Bem, Ótimo. Bem, automaticamente, o meu montante é o dobro de 5. Qual é o dobro de 5? 10. 10. Muito bem. Uma coisa importante aqui, ó, o 2,5% tem que ser transformado em número decimal. Então, vai ficar 0,025. Então, fórmula no juros composto. Montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao T. Agora eu venho lá. Nesse daqui, eu tenho um montante, que é de 10. Isso é igual ao capital, que é de 5. 1 mais a minha taxa. A minha taxa é 0,025. E eu não tenho o T. O 5 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Isso eu vou somar, vai ficar 1,025 elevado a T. Vou fazer essa divisão. 10 dividido por 5 dá 2. Isso é igual a 1,025T. Só vou trocar a ordem aqui para deixar a minha incógnita no primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 1,025 elevado a T é igual a 2. Se você tentou fazer, né, seria neste ponto aqui que vocês deveriam parar, porque a partir daqui é onde vai entrar a minha explicação de hoje. O que acontece? Isso daqui é uma equação exponencial, matéria do primeiro ano. Quando a gente ensina equação exponencial, a maneira inicial é igualar as minhas bases. Então, esse 1,025 teria que ser igualado a 2, tinha que ficar a mesma base para eu poder cancelar. Porém, nesse exemplo, não tem como se igualar isso. Então, o logaritmo foi criado para resolver justamente situações desse tipo. Então, quando eles criaram os logaritmos, eles criaram o logaritmo para resolver situações como essa. Quando você tem uma equação exponencial, o que é isso? A sua incógnita é o expoente e você não consegue igualar as bases. Para a gente resolver isso, a gente vai lembrar aí uma propriedade, né? Nós temos no total aí 3 propriedades, depois tem a mudança de base, né? Mas as mais famosas são 3 propriedades. Ela diz assim, ó, se eu tenho o logaritmo de A elevado a B,
eu posso pegar esse B, que era expoente, e multiplicar por logaritmo de A. Isso daqui é a terceira propriedade de logaritmo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nessa equação exponencial, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Vai ficar assim, ó, log de 1,025 elevado a t, que é igual a log de 2. Eu pus logaritmos dos dois lados. Como se trata de uma igualdade, eu coloquei logaritmo dos dois lados. O que vai acontecer desse lado? Esse t, que era expoente, vai valer essa terceira propriedade. Ele vai tombar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, t, que multiplica o logaritmo de 1,025, que é igual ao logaritmo de 2. Então, valeu essa propriedade. Esse t, que era um expoente, agora é um valor que está multiplicando. Nesse momento, a gente vai substituir os valores. O logaritmo de 1,025, eu já forneci aqui para vocês, tá? É possível digitar na calculadora para achar esse valor. Então, eu anotei aqui em cima, ó, 0,0107, que é igual ao logaritmo de 2. O logaritmo de 2 também foi dado, ó, 0,3010. T será igual a 0,3010 dividido, esse 0,0107 está multiplicando, passa dividindo. Pode usar a calculadora, não tem problema, tá? Na hora da prova, se fosse presencial, nós teríamos calculadora também, não tem problema, tá? Matemática financeira no ensino superior também é possível usar a calculadora, tá? Então, ao dividir isso, você encontra 28,1. Então, aproximadamente 28 meses, tá? Uma pergunta que o Fabrício me fez ontem à noite, professora, que unidade de medida sai isso? Sempre na unidade da taxa. Como a taxa aqui está o mês, então sai a resposta em meses. Se a taxa tivesse ao ano aqui, a resposta sairia ao ano. Se a taxa tivesse ao semestre, a resposta sairia em semestre. E assim sucessivamente. Alguma dúvida até aqui sobre isso que eu acabei de fazer com vocês? Não. Professora, aqui tá meio cortado pelo negócio ali, mas é 28 meses, né? 28 meses, é. Isso mesmo, 28 meses, tá? Beleza. Então, tá bom. Agora, eu vou apagar. Quem olhou o roteiro de atividade, né? Quando eu coloco lá o roteiro de estudo da semana, eu coloquei que nessa aula eu iria explicar para vocês o item B da página, cadê? Isso aqui tá feito na apostila. O item B da página 53. Então, ele tá aqui do lado, eu só vou apagar esse monte de coisa que eu risquei aqui, tá? E aí eu vou comentar com vocês, ele já tá aqui separadinho para mim. Então, ele era um exercício, tá? Que começava na página 52 da apostila. Quem assistiu ao meu vídeo viu que eu fiz a letra A, porém eu não fiz a letra B, que está na página 53 da apostila. Então, essas informações aqui, que eu estou destacando aqui para vocês, encontram-se na página 52 e 53 da apostila. Então, na página 52, ele dá a seguinte situação. Uma pessoa faz uma aplicação de 12 mil reais em um fundo de investimento que rende 2% ao mês. A letra A, eu resolvi com vocês no vídeo, que pedia o saldo disponível após 3 meses. E a letra B eu não resolvi. O que ele pede na letra B? Qual o tempo necessário para que o valor aplicado dobre? Qual o tempo necessário para que o valor aplicado dobre? Ou seja, o montante aqui será o dobro de 12 mil. O montante aqui será 24 mil, né? Outra coisa importante, essa taxa que é de 2% tem que ser transformada em decimal, que é 0,02. Ele está feito na apostila na página 53,
mas eu vou explicar novamente para vocês. Então, como se trata de uma situação de juros composto, porque quando você vai lendo na apostila, ele fala sobre juros compostos, aqui ele não escreveu, mas na apostila está escrito, eu venho lá, montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevado a T. O montante era o dobro de 12 mil, que é o 24 mil. O meu capital é os 12 mil, que ele aplicou. 1 mais a minha taxa, lembra que a minha taxa é em número decimal, 0,02 elevado a T. Eu venho lá, o 12 mil está multiplicando, passaria dividindo, tá vendo? É o mesmo processo desse exercício. 1 mais 0,02, 1,02 elevado a T. Dividindo 24 mil por 12, ó, corta, 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 corta. 24 dividido por 12 dá 2, 1,02 elevado a T. Nesse momento, como eu fiz no exemplo anterior, eu vou só trocar a ordem, vai ficar 1,02 elevado a T, que é igual a 2, tá? Quando acontecer isso, o que é isso? É uma equação exponencial, que as bases não são iguais. Para resolver isso, foi criado o logaritmo. Então, vou aplicar o logaritmo de um lado, então vai ficar log de 1,02 elevado a t, e vou aplicar o logaritmo do outro lado, o log de 2. Esse t, que era expoente, por conta da terceira propriedade, ele tomba multiplicando o logaritmo de 1,02, que é igual ao logaritmo de 2. Aqui eu não anotei para vocês quanto vale isso, mas é 0,0086, tá? E o logaritmo de 2 a gente já tinha feito no exercício anterior, que é 0,3010, né? O t, então, será igual a 0,3010 dividido por 0,0086. Realizando essa divisão, dá aproximadamente 35 meses, tá? Isso daqui está resolvido da mesma forma que eu acabei de explicar para vocês na página 53 da apostila. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Tá? Então, para quem quer saber um pouquinho mais, quiser relembrar sobre logaritmo, a nossa próxima aula de Fórum do Enem, eu vou fazer justamente essas discussões e resolver as questões aí que já tiveram logaritmo. Já vem alguns anos que todo ano cai alguma questão de logaritmo na prova, tá? Vamos lá. Agora, nós vamos para o próximo conteúdo de hoje, que é taxas equivalentes. Essas informações de taxas equivalentes encontram-se na página 56 da apostila, tá? Então, essas informações aqui foram destacadas da página 56 da apostila, tá? O que é uma taxa equivalente? Então, vamos lá, na definição. Duas taxas de juros, o I1 e o I2, aplicadas sobre um mesmo capital e durante o mesmo tempo, são chamadas de taxas equivalentes quando produzem os mesmos juros. Então, quando eu tenho taxas diferentes aplicadas no mesmo capital durante o mesmo tempo e esses juros são iguais, essas taxas são equivalentes. Aqui na apostila, ele vai falar sobre o juros simples e sobre os juros compostos. Então, primeiro ele inicia sobre os juros simples. Então, ele fala assim, acompanhe os exemplos. No primeiro, ele fala, no regime de juros simples, qual é a taxa equivalente a 18% ao ano? Como eu disse para vocês, juros simples, ela é proporcional. Então, nesse caso aqui, é só aplicar a ideia da regrinha de 3 simples, tá? 18% ao ano. E eu quero chegar em meses, tá?
Pergunto, um ano tem quantos meses? 12. 12. Então, é só pegar esses 18% ao ano e dividir por 12. Vou fazer aqui, ó, 18 dividido por 12 dá uma vez 12, 12, para 18 sobram 6, acrescento um zero e acrescento uma vírgula. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60, para 60 nada. Então, essa taxa equivalente no juros simples é de 1,5% ao mês. Ela é proporcional. Essa próxima informaçãozinha aqui eu tirei da mesma página 56. Ele fala, ó, nesses exemplos, podemos observar que, quando os juros são simples, taxas equivalentes são também proporcionais. Por exemplo, se a taxa mensal é de 10%, a taxa equivalente anual é de 12, porque um ano tem 12 meses, vezes 10. Então, daria 120% ao ano. As taxas de 10% ao mês e 120% ao ano são denominadas taxas proporcionais. Duas taxas são proporcionais quando a razão entre elas é igual à razão entre os tempos correspondentes, expressos na mesma unidade. Em nosso exemplo, a razão entre 10% e 120% é de 1 para 12, que é a mesma razão dos tempos, um mês para 12 anos, tá? Com isso, Professora, pode falar, Fabrício. né, eu não entendi o porquê que essas taxas são equivalentes. Então, quando elas aplicadas sobre o mesmo capital e sobre o mesmo tempo, elas geram o mesmo montante. Vou fazer um exemplo com vocês. Só para a gente concluir aqui o pensamento, a gente já tem a primeira regrinha. Então, a primeira regrinha é assim, ó. Se eu tiver uma taxa que está ao mês e eu quiser chegar com ela ao ano, no juros simples, eu multiplico por 12, tá? Se eu tiver multiplico por 12. Se eu tiver o ano e quiser chegar ao mês, eu divido por 12, ok? Então, se eu tiver ao mês e quiser chegar ao ano, no juros simples, eu multiplico por 12. Se eu tiver o ano e quiser chegar ao mês, eu multiplico por 12. Essa dúvida do Fabrício, ela é bem comum nos outros, no pessoal. Professora, mas por que é taxas equivalentes? Fala para mim um capital qualquer aí. Sugere um valor de capital. 100, 10, sei lá. 100? Tá bom, 100. Então, ó, eu vou fazer esse 100 aplicado durante um ano ou 12 meses, certo? Tanto faz um ano ou 12 meses. Quando eu estiver falando de 12 meses, eu vou trabalhar com a taxa que é ao mês, que é de 1,5% ao mês. E quando eu estiver falando de um ano, eu vou aplicar a taxa que é de 18% ao ano. Olha que interessante, Fabrício. Qual é a fórmula dos juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital que você me sugeriu é de R$ 100, ok? Na primeira opção, eu vou trabalhar com meses. A taxa é 1,5% ao mês. Quanto dá 1,5 dividido por 100? Eu ia falar, nossa, já ia falar em notação científica, não, né? Não. Dá quanto? 0,015. Isso, muito bem. E aí nós vamos deixar isso aqui aplicado durante um ano. Um ano equivale, como a gente está no mensal, a 12 meses, ok? Pode pegar a calculadora, não tem problema, faz essa multiplicação e vê quanto é que dá essa continha. 100. Espera aí pra calculadora. Tá bom, tô esperando, fique tranquilo.
Pera, 2 minutos, peraí. Tá bom, Fabrício, fica tranquilo. Enquanto isso eu tomo uma água, pode multiplicar aí. Se não for o Fabrício, gente, pode ser outro aluno, tá? Multiplica Tá, aí, 100 vezes 0,015 vezes os 12 meses. dá 18. 18. Muito bem. Então, meus juros foi 18. Agora, eu vou trabalhar com a informação de ao ano, tá? Então, eu vou pegar o 100, multiplicar a taxa. Em ao ano, a taxa vale 18%. Quanto que é 18 dividido por 100? 0,018. É Não, só 0,18. 18. 0,18. Achei que era 1,8. Desculpa, pro. Sem problema. E aí, eu vou multiplicar isso por um ano, porque ela ficou aplicada um ano. Multiplica e vê quanto é que deu essa conta. 18. 18 também. Então, o que aconteceu? Quando eu apliquei capital a prazos iguais, porém com taxas diferentes, eu cheguei no mesmo juros. Então, isso é taxas equivalentes. Voltando lá na definição, duas taxas de juros aplicadas sobre um mesmo capital, o capital foi o mesmo, que foi 100, e durante o mesmo tempo, então uma foi 12 meses, que equivale a um ano. São chamadas de taxas equivalentes quando produzem os mesmos juros, que foi esse caso aqui, ok? Professora, Fala, mas Fabrício. a diferença que você vai ter entre elas vai ser sempre essa de, uma vai ser ao mês, outra vai ser ao trimestre, isso. Isso mesmo, tá? E quando a gente fala de juros simples, elas sempre são proporcionais. Beleza. Beleza? Mais alguém além do Fabrício com alguma dúvida? Alô, pessoal, mais alguém? Não? Não. Não. Agora eu vou a juros composto. Peraí que eu só vou achar aqui. Tá? Quando você continuamos falando da página 56 da apostila. Quando você continua falando, ele fala assim, ó, no regime de juros composto, qual é a taxa anual equivalente à taxa de 1,5% ao mês? Aí ele fala, no regime de juros compostos, os juros em cada período são calculados sobre o valor inicial do período e, portanto, as taxas anual e mensal não são proporcionais ao tempo de aplicação. Então, não é só multiplicar de maneira proporcional. Aí ele fala: vamos considerar C o capital e 1 a taxa mensal de juros e 2 a taxa anual. Assim, quando a gente iguala os montantes, olha o que acontece aqui, ó. Ele elimina o Czinho, então ele fica com a seguinte nomenclatura: 1 mais a taxa anual, esse 1, 2 é a taxa anual, é igual a 1 mais o I1 é a taxa mensal, elevado a 12. Então, ele tem essa seguinte situação aqui, para a gente poder calcular. Não é simplesmente multiplicar por 12. O 12, quando a gente fala dos juros composto, passa a ser expoente, tá? Vamos ao exemplo que ele deu. Então, ele deu aqui a taxa mensal de 1,5% mensal. 1,5 dividido por 100 dá 0,015, tá? E aí eu vou substituir ela aqui no lugar do I1 da minha fórmula, que é a minha taxa mensal. Depois eu vou fazer um resuminho aí para que vocês possam anotar. Então vai ficar assim: 1 mais I2, o I2 é a taxa anual, é igual 1 mais a taxa mensal. A taxa mensal aqui é 0,015, elevado a 12, porque um ano tem 12 meses. A taxa anual será igual 1 mais 0,015 dá 1,015,
elevado a 12, e esse 1 aqui, que era positivo, eu vou trazer para cá, negativo. Na hora de uma prova, ou na hora lá do Enem, se ele quer que vocês usem essa potência, gente, ele precisa fornecer para vocês, tá? A maioria das calculadoras hoje, de celular, elas têm aí a potência. Em algumas é um chapeuzinho, em algumas é y elevado a x, tem outras que é x elevado a y. Cada calculadora tem uma nomenclatura diferente. A minha mesmo é esse chapeuzinho aqui. Quantas casas vai considerar lá na hora da prova, na hora de uma atividade? 4 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,05 elevado à 12ª potência. Isso vai ficar 1,1956. Lembrando que eu anotei 4 casas depois da vírgula. Aí, menos 1. 1,1956 menos 1 dá 0,1956. Porém, a taxa sempre está em porcentagem. Para transformar esse número em porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicando isso por 100 é andar 2 casas. Então, vai ficar 19,56% ao ano. Então, na taxa de juros composto, isso não é proporcional. Você tem que colocar o prazo como expoente. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Tudo. Sim. Eu vou fazer aqui um resuminho, porque eu geralmente já passo esse 1 para cá. Então, do mesmo jeito que eu fiz o resuminho na anterior, eu vou fazer um resuminho aqui. Então, ó, quando eu tenho a taxa mensal, então eu tenho a taxa mensal e eu quero chegar para a taxa anual, quando eu preciso fazer isso, tá? Eu tenho a seguinte fórmula a usar. Taxa anual é igual 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Por que que eleva a 12? Porque são 12 meses menos 1, tá? Então, eu tenho uma primeira informação aqui, depois se vocês quiserem anotar no resuminho aí, tá? Na taxas equivalentes. Quando eu tenho a taxa mensal e eu quero chegar na taxa anual, eu uso essa relação aqui, tá? Aqui é um M, tá? Não ficou muito bom? Professora, Diga. mas se fosse qualquer outro período de tempo ali, o expoente muda, né? O expoente muda, muito bem. Certinho, tá? Aí, para fazer o contrário, para chegar da taxa anual para a taxa mensal. Eu dei uma taxa anual para vocês e vocês precisam chegar na mensal. Aí, isso daqui muda, fica assim, ó. Taxa mensal é igual a raiz 12ª, porque o contrário de elevado ao quadrado é a raiz. Aqui dentro, 1 mais a taxa anual, menos 1. O menos 1 é fora da raiz, tá? Isso é um resuminho aqui para quando eu tenho a taxa anual e eu quero chegar na taxa mensal, certo? Certo, galera? Certo. Aí, ó, ele até, Certo. esse pedacinho do quadro roxo aqui, ó, também tá na página 56, ele diz o seguinte, ó, no regime de juros composto, taxas proporcionais não são equivalentes. Se a taxa mensal é de 10%, então 10% ao mês, a taxa anual equivalente é de aproximadamente 214% ao ano, como mostra a seguir. Então, ele fez a continha aqui para mostrar isso para vocês. Essa é uma parte, esse quadro roxo aqui, é uma parte que eu geralmente peço para os alunos aí fazer uma cópia, colocar bem grande na carteira, e eu vou explicar por quê. A maioria, agora eu não sei como é que vai ficar a economia, né? Mas a maioria do cartão de crédito, ele cobra de vocês, quando vocês pagam o mínimo do cartão, 10% ao mês, né? Ele cobra ali. Então, a pessoa olha 10% ao mês, ela fala, é um valor que eu consigo pagar, não é nada muito grande, né?
Só que qual é o grande problema? O grande problema, gente, é que você está pagando 214% ao ano. Hoje você tem uma inflação aí em torno de 4 a 5% ao ano. Isso eu estou falando de 2019. Imagina pagar 214% de juros. É um absurdo. Então, a dica de hoje é a seguinte: nunca paguem o mínimo do cartão. Nunca. Gastou R$ 100 do cartão de crédito, pague os R$ 100. Gastou R$ 200, pague os R$ 200. Controlem muito bem o cartão de crédito, porque senão isso é uma bola de neve. Pagar 214% ao ano, uma hora essa bola vai te afogar, certo? Certo, galera? Certo, Pro. Certo, Pro. Mas eu não entendi Não o esqueçam porquê. disso. Nunca pagar o mínimo do cartão. Pro, Agora, Por quê? Eu não entendi. eu também não entendi o porquê. quem que falou não Entendi. entendeu, Pedro? Porque assim, ó, se você pagar no cartão de crédito, que é juros composto, uma taxa de 10% ao mês, no ano você está pagando 214% ao ano. 214. É o seu salário mais multiplicado por 2 mais 14%. É um valor muito alto. Professora, isso significa sempre que, tipo... Eita, pode Pode falar. falar. Você pode fazer isso na fórmula? Porque eu não tô Posso. conseguindo. Não tô conseguindo imaginar. Posso. É que ele tá feito aqui, mas eu vou fazer. Fique tranquilo, ô Caio. Peraí, deixa eu só perguntar uma Pode coisa falar. antes. Então, o que isso mostra financeiramente é, tipo, que ao invés da gente, gastei tantos reais nesse mês com cartão de crédito, ao invés de eu pagar os 10% mínimo que o plano me oferece, vale mais a pena eu pagar lá os tantos que eu gastei naquele mês, no final do mês, né? Isso. É isso que eu É, falar. assim, é que às vezes vocês não têm cartão de crédito, então ainda vocês não têm noção como é isso. Então, como é que funciona? Se você vai gastando, no final do mês você acumulou R$ 500. Você precisa pagar esses R$ 500 que foi o quanto acumulou, porque é o que você falou. Aí a empresa, ela manda uma fatura com um mínimo, que é de 10%. Mas quando você está pagando o 10% ali, que é o mínimo, você não está pagando nada. Você continua devendo os 500 no outro mês e mais o que você for gastando. Então, isso vai virando uma bola de neve que, no final das contas, só enforca vocês, entendeu? Certo. Tá? Ó, o Caio pediu aí só para eu mostrar na fórmula, tá? Eu vou mostrar aqui para você, Caio, vou apagar aqui ao lado e vou mostrar para você aqui na fórmula. Ó, é a mesma fórmula do exemplo anterior, só que agora, em vez de trabalhar com o 0,15 aqui, eu vou até anotar ela aqui em cima, ó. 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12, tá? E aí eu vou apagar aqui para que a gente possa, que o Caio quer ver na fórmula, tá? Olha lá, Caio, atenção aí. Como é que ficaria essa continha na fórmula? O 10% que ele está dizendo aqui é 10 dividido por 100, que é 0,1. Então, eu venho aqui, ó. 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. A taxa mensal é 0,1. Então, 0,1 elevado a 12. Aí ele vem, taxa anual é igual. Vou somar, isso daqui vai ficar 1,1 elevado a 12. Esse 1 que era positivo veio para cá negativo. A taxa anual é igual 1,1 elevado a 12, aqui nesse exemplo, ele anotou só 2 casas depois da vírgula. Então, ele anotou 3,14 menos 1. Taxa anual é igual 3,14 menos 1 dá 2,14. Como isso não está em porcentagem, para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Multiplicando isso por 100, isso daqui vai dar 214% ao ano. 214% ao ano. Certo, Caio? Certo. Então, vamos lá. Eu sei que meu tempo está aí esgotando, sei que vocês têm aula depois, mas eu só quero comentar aqui, ó, desse exercício, que eu vou deixar aí de lição de casa para vocês.
Ele fala, considere uma taxa de 8% ao mês, calcule as taxas equivalentes no regime simples, de juros simples, e depois no de composto. O de simples é bem fácil, acho que vocês vão tirar de letra. Aonde eu me preocupo? No composto. Então, aí, eu vou dar a dica para vocês, como que funciona a situação. Então, eu tenho assim, ó, 1 mais a taxa, primeiro, ao trimestre. Então, isso aqui eu estou falando da letra A. Aí, isso daqui vai ficar 1 mais a taxa mensal, elevado a quanto aqui? Quanto que tem que ser esse expoente? Vamos lá. Um trimestre tem quantos meses? 3. Muito bem. Então, você vai aplicar nessa fórmula aqui, tá? Muito bem. Para fazer a letra B, vai ficar assim, ó, 1 mais a taxa semestral, porque ele quer o semestre, 1 mais a taxa mensal, elevado a quanto aqui? Um semestre tem quantos meses? É 6. 6, muito bem. Então, o expoente aqui é 6. E para terminar a letra C, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal. Um ano tem quantos meses? 12, muito bem. Tá? E aí, como eu já fui muito bacana, eu só vou dar para vocês aqui as potências, tá? Já considerando aí 4 casas depois da vírgula, dá 25,97. O 1,08 elevado à sexta potência dá 1,5869. E 1,08 elevado a 12 dá 2,5182, tá? Então, ai, que saudade de colocar isso aqui, ó. Para o lar. Olha só. Resolver esse exercício 1. Esse exercício 1 é da página 57 da apostila de vocês, tá? Irei corrigir na nossa próxima aula remota, que será dia 23 de junho. Fora esse exercício 1, eu vou corrigir também o exercício 4, dessa mesma página aí. Exercício 4, da página 57. Ok, galera? Beleza. Ok, pro. Então, vamos lá. Eu vou primeiro parar de compartilhar a tela com vocês. Vou parar a minha gravação.